Olá pessoal, vamos hoje resolver aquele problema da sombra que passa pela Lua, ao contrário no eclipse lunar. Vamos ver isso com muita calma. A sombra invertida no eclipse lunar. Terraplanistas dizem que nos eclipses lunares a suposta sombra da Terra cobre a Lua no sentido oposto ao que deveria e que isto é uma prova de que a ciência está errada e a Terra é plana. A proposta. Nós vamos determinar o sentido do movimento de rotação da Terra. Vamos determinar também o sentido do movimento de revolução da Lua em torno da Terra e analisar os eclipses lunares nas principais posições do céu e verificar como a Lua atravessa a sombra da Terra em cada caso. Perceberam? Eu vou aproveitar o mesmo vídeo e mostrar como se faz para determinar o sentido da rotação da Terra, o sentido da revolução da Lua, e depois nós vamos analisar o caso daquelas sombras que passam pela Lua no eclipse, supostamente em sentido contrário. Vamos lá. Movimento de rotação da Terra. O sentido do movimento de rotação da Terra pode ser encontrado pela observação das estrelas que atravessam o horizonte no lado leste ou no lado oeste. Todos deveriam saber que as estrelas do lado leste nascem e que as do lado oeste se põem, mas quem nunca viu esse fenômeno deve olhar e confirmar para que jamais tenha dúvidas sobre esse fato simples da natureza. Vamos ver. Aqui está o observador olhando para o lado leste. Antes ele vê o céu assim. Uma hora depois, ele vê o céu assim. Viram o que aconteceu? Olhem. Antes estava assim, depois ficou assim. Nós vimos que as estrelas subiram no lado leste, ok? Olhem só o que acontece se ele olhar no lado oeste. Antes ele vê assim. Uma hora depois, ele vê o céu assim. Viram? Antes assim, depois assim. As estrelas desceram no lado oeste. Então vamos à conclusão do movimento de rotação da Terra. Sabemos que as estrelas estão muito distantes e que quase não mudam de posição no tempo de uma vida humana. Assim, podemos considerar o céu estrelado como um referencial fixo. Como o céu estrelado imóvel parece passar do lado leste para o lado oeste, deduzimos que é a Terra que gira no sentido oposto, de oeste para leste. Determinamos, então, o movimento de rotação da Terra. Vamos aproveitar e ver o que significa isso num globo terrestre. Sentido de rotação da Terra. Aqui está um globo terrestre. Vamos colocar o polo norte para cima, polo sul para baixo, colocar aqui uma rosa dos ventos no meio do Oceano Atlântico e pensar um pouco. Se nós já sabemos que o movimento de rotação da Terra ocorre de oeste para leste, fica evidente que a Terra gira da esquerda para a direita de quem está olhando essa superfície aqui. Certo? Olhem lá. Quando o Polo Norte estiver posicionado na parte de cima da figura do globo terrestre, a rotação vai ocorrer da esquerda para a direita de quem olha. Nas escolas, eu ensinei às crianças um método engraçado que funciona muito melhor. Aqui está. Um bom modo de memorizar esse movimento é imaginar que a América do Sul persegue a África, tentando atravessar o Oceano Atlântico. Ora, esse método tem a vantagem de não depender da posição inicial do globo. Podemos colocar o globo terrestre em qualquer posição. Nós encontramos os continentes e fazemos esse movimento na imaginação e vamos imediatamente descobrir qual é o sentido da rotação da Terra. Perceberam a vantagem?
não depende da posição do globo, né? Então temos aí um método da perseguição continental, ok? Vamos lá. Agora vamos ao movimento de revolução da Lua. Precisamos descobrir para que lado a Lua gira em torno da Terra. O sentido do movimento de revolução da Lua em torno da Terra pode ser determinado observando a Lua e verificando para qual lado ela se desloca. O problema é que a rotação da Terra pode nos confundir. A Terra gira muito depressa e nos atrapalha. Então nós vamos parar a Terra. Observem o céu em noites consecutivas, sempre no mesmo horário. As estrelas estarão quase no mesmo lugar, mas a Lua mudará muito e indicará seu percurso verdadeiro. Entenderam? Nós precisamos parar a rotação da Terra. Então nós vamos usar um truque de observar num certo horário e no dia seguinte, 24 horas depois, observar de novo e ver o que a Lua fez. Ela vai mostrar seu movimento verdadeiro. Ok? Aqui. Vamos imaginar que nós estejamos no dia 1º de outubro de 2019, às 20 horas. A Lua é essa bolinha maior aqui, à esquerda acima do observador, que está olhando para o lado oeste. Olhem só o que acontece no dia seguinte, o dia 2. Viram? A Lua subiu. Olhem só no dia 3. Está lá, a Lua ao lado de Júpiter. Viram? Olha só, em 2 dias, observei aqui, dia 1º, dia 2, dia 3. No lado oeste, a Lua realmente sobe. Então vamos agora olhar no lado leste o que acontece com a Lua. No dia 12 de outubro de 2019, às 20 horas, eu observo a Lua. No dia 13, ela está aqui, e no dia 14, ela está aqui. Viram? A Lua desceu. Então nós temos ali dia 12, dia 13, dia 14. Logo, concluímos que a Lua desce no lado leste. Conclusão. Ficou claro que o movimento que a Lua faz em torno da Terra também ocorre de oeste para leste, no mesmo sentido da rotação da Terra. Como a rotação é rápida, nós ultrapassamos a Lua todos os dias, deixando-a para trás. A rotação da Terra nos faz ver a Lua subir no lado leste e descer no lado oeste, mas o verdadeiro movimento da Lua ocorre no sentido oposto, de oeste para leste, no mesmo sentido da rotação da Terra. Certo? Vamos então analisar os eclipses lunares. Agora que já sabemos qual é o sentido dos movimentos de rotação da Terra e de revolução da Lua, podemos estudar os eclipses lunares quando a Lua se encontra em 4 diferentes regiões do céu: lado norte, lado sul, lado leste e lado oeste. Após essa análise, será possível compreender por que nos enganamos com o sentido da passagem da Lua pela sombra da Terra durante esse fenômeno. Olhem só. Em primeiro lugar, vamos colocar o observador olhando para o norte. Vamos imaginar que a Lua esteja mais facilmente visível do lado norte. O observador fica de frente para o norte, logo o oeste fica à esquerda dele e o leste fica à direita. Se a Lua caminha realmente de oeste para leste, ela vai passar da esquerda para a direita desse observador. Ora, então ela está andando para a direita. Se o eclipse está para começar, onde está a sombra da Terra? Aqui. Entenderam? Se a Lua realmente caminha para a direita, quando ela é vista no lado norte, a sombra da Terra tem que estar à direita da Lua no início do eclipse. Logo, a Lua passa pela sombra da Terra da esquerda para a direita, a sombra da Terra surge no lado direito da Lua, mas, por causa da rotação da Terra, vemos a Lua percorrer o céu da direita para a esquerda.
A rotação da Terra nos engana. Confundimos o movimento aparente da Lua com seu movimento real. Vemos a Lua se mover para o lado esquerdo e pensamos que a sombra deveria surgir no lado esquerdo, mas ela surge no lado direito. Perceberam? Vamos agora ver um eclipse observado ao sul. O observador agora de frente para o sul. Como a Lua caminha de oeste para leste, o oeste está à direita, o leste está à esquerda. Então agora a Lua está caminhando da direita para a esquerda do observador. Se a Lua está realmente indo para a esquerda, onde está a sombra da Terra? Aqui, à esquerda da Lua. Viram? Então nós temos a Lua passa pela sombra da Terra da direita para a esquerda, a sombra da Terra surge no lado esquerdo da Lua, mas por causa da rotação da Terra, vemos a Lua percorrer o céu da esquerda para a direita. Mais uma vez nos confundimos. Vemos a Lua se mover para o lado direito e pensamos que a sombra deveria surgir no lado direito, mas ela surge no lado esquerdo. Mais um caso aqui. Agora o observador está voltado para o lado leste. O oeste está para cima e o leste está para baixo. Como a Lua se move realmente de oeste para leste, o movimento verdadeiro da Lua é de cima para baixo. Ora, se a Lua está descendo realmente, onde tem que estar a sombra da Terra? Aqui, abaixo da Lua. Viram? Então, a Lua passa pela sombra da Terra de cima para baixo, a sombra da Terra surge no lado de baixo da Lua, mas, por causa da rotação da Terra, vemos a Lua percorrer o céu de baixo para cima. Mais uma vez nos enganamos. Vemos a Lua se mover para cima e pensamos que a sombra deveria surgir no lado de cima, mas ela surge no lado de baixo. Agora o último caso. O observador olhando para o oeste. O oeste fica para baixo, o leste fica para cima. Como a Lua se move de oeste para leste, ela tem que ir de baixo para cima. A Lua realmente está subindo. O movimento verdadeiro dela, no lado oeste, é de subir. Onde tem que estar a sombra da Terra? Aqui, acima da Lua. Então, a Lua passa pela sombra da Terra de baixo para cima, a sombra da Terra surge no lado de cima da Lua, mas, por causa da rotação da Terra, vemos a Lua percorrer o céu de cima para baixo. Mais uma vez nos confundimos. Vemos a Lua se mover para baixo e pensamos que a sombra deveria surgir no lado de baixo, mas ela surge no lado de cima. Estão aí os 4 casos explicados para que vocês possam consultar com calma, estudar cada caso aqui. Eu vou deixar tudo por escrito. Desfazendo a confusão. O movimento verdadeiro da Lua ocorre sempre de modo contrário ao movimento que vemos ela fazer no céu com o passar das horas, devido à rotação da Terra, que é cerca de 30 vezes mais rápido. Pessoas com pouca experiência na área da astronomia deveriam aceitar que os erros que elas pensam que estão encontrando na ciência têm causa no desconhecimento dos fenômenos por parte delas, nunca numa suposta incompetência dos cientistas. Ok? Entenderam o recado? Então é isso aí. Espero que vocês consigam compreender o fenômeno do eclipse que mostra a sombra aparentemente atravessando a Lua no sentido oposto. Até a próxima.